Uma coisa que é importante que a gente não pode deixar de perceber é que a Monique teve suspeitas corretas. Monique e a maioria das mulheres que a gente conhece, elas têm uma intuição correta. Só que assim, a intuição, a chamada intuição feminina, as suspeitas que as mulheres têm, elas logo são abafadas por aquela educação. Não, não pense assim, esse é advogado da família, a família é maravilhosa, confie nesse homem. Eu tô achando alguma coisa esquisita, mas... E o que ela achava esquisito? Porque ela começou a achar estranho algumas atitudes do próprio Leniel. Mas, ao mesmo tempo, ela achava coisas estranhas acerca do Leniel, achava coisas estranhas acerca do Jário. Como eu tinha passado alguns momentos ruins com o Leniel, e eu estava achando que aquilo que estava acontecendo era meio que culpa do Leniel, que ele que estava colocando jornalista, ele que estava mandando para a mídia. Leniel tirou foto do caixão do meu filho, Leniel fez selfie no caixão do meu filho. Então, assim, tinha alguns determinados atos do Leniel que eu estava achando assim, abominável. O Leniel estava, que era como se fosse o vilão da história. E aí eu estava com raiva do Leniel. Eu falei assim, não, então eu vou te contar tudo que a gente viveu, desde o dia que a gente se conheceu até o final, tudo de ruim que aconteceu no nosso casamento, eu vou te contar. E eu sempre com raiva do Leniel. Ele, de pouco em pouco, em doses homeopáticas, eu ficava cada vez com mais raiva do Leniel. Desde o dia que a gente se conheceu até o final, tudo de ruim que aconteceu no nosso casamento, eu vou te contar. Desde o dia que a gente se conheceu até o final, tudo de ruim que aconteceu no nosso casamento, eu vou te contar. Desde o dia que a gente se conheceu até o final, tudo de ruim que aconteceu no nosso casamento, eu vou te contar. E, ao mesmo tempo, aqui fora, as pessoas também tinham algumas suspeitas acerca do Leniel desde o começo, porque tem várias coisas no Leniel que são estranhas. Por exemplo, aquele amigo que manda ela cuidar do enterro para ele forjar alguma coisa na delegacia, ela não conseguiu estranhar isso na hora, porque senão ela deveria ter colado nele para ver o que estava acontecendo, né? A trama daqueles dois lá. Mas, enfim, ela teve as intuições corretas, mas ela não teve gente ali para dizer, amiga, o que você está pensando? Vamos lá. Estimular a pessoa a fazer isso. Então a intuição dela não estava errada, mas ela não teve ali amigos para mostrar isso a ela, para você ver, que é aquilo que eu sempre digo, uma mulher nas mais requintadas mansões ainda está em situação pior do que um homem na mais horrível sarjeta. E eu falo que inclusive as suspeitas dela sobre o Leniel estavam corretas, porque ela acha algumas coisas estranhas, mas ao mesmo tempo ela acha estranho que naquele momento parecia que o advogado queria colocá-la contra o Leniel. E, na verdade, ela poderia ter feito um proveito melhor disso, né? Falando, peraí, eu preciso pensar bem e mal é dos dois, porque aí ela iria pesar na balança, mas isso não houve essa instrução para ela, porque tudo estava estrategicamente planejado contra ela, sem ela o perceber. Ela acreditava naquela situação e nenhuma mulher deveria ser criminalizada por acreditar naquela situação. Ela não estava acreditando de má fé, ela estava acreditando porque, meu Deus, meu filho morreu de alguma coisa que eu não sei exatamente o que foi, mas ela não iria pensar que era assassinato àquelas alturas, não. Jairinho ouviu um barulho no quarto, acordou, foi até o quarto, viu meu filho caído no chão, colocou na cama. Qual é o problema disso tudo, se é um acidente doméstico? E você vai ter que conseguir o boletim médico do seu filho, você vai ter que saber o que o Henri... o que usaram no Henri no hospital, quais foram os medicamentos no hospital. Você vai descobrir tudo em relação ao hospital do Henri. Nós temos provas de que eu estava dormindo e ele estava acordado, que foi ele que fez e não fui eu que fiz. Então, o que aconteceu? Eu comecei a receber um roteiro de tudo que eu tinha que fazer. Tinha que ir no hospital, tinha que pegar um boletim médico, tinha que ver os medicamentos que o Henri tinha tomado. A partir do cartão do plano de saúde, eu tinha que apresentar o plano de saúde. Ele queria que eu fosse pegar o boletim médico e levar no escritório. E assim eu fui. Cheguei sexta-feira, fui até o Barradó, cheguei no Barradó cedo, acho que foi pela manhã. Fui direto na recepção, fiz a solicitação do documento, que tem que fazer uma solicitação, e eles entregam de 10 a 15 dias. Só que não tínhamos 10 a 15 dias para saber o que tinha de fato acontecido com meu filho dentro do hospital. Porque até então, o doutor André falou para mim que era um acidente doméstico. O Jairinho falou para mim que era um acidente doméstico.
Eles ainda frisaram, falando assim, Monique, acidentes domésticos causam a morte de entre 23% e 25%. Eles ainda tentavam me convencer mais, mesmo sabendo que o Jairinho estava falando e eu acreditava na verdade dele. Veja como a professora Monique estava envolvida numa teia, né? Que quanto mais ela se mexia, mais ela se complicava. Porque ela tinha percepções e ela fala assim, gente, mas se está dizendo no laudo que o meu menino tinha 23 lesões e tinha aqueles machucados todos, gente, todo mundo viu o corpo do meu filho, eu vi. Ninguém viu ferimento nenhum, ninguém viu nada lá. E é verdade, né, gente? Eu já disse isso para vocês em vídeos anteriores. Se esse menino tivesse chegado lá com esse tanto de lesões, é porque eles tinham medo do Jairo. Podiam chamar a mãe no canto e falar, mamãe, tá tudo bem com você, mamãe? Porque isso aí tá no seu filho. Não é normal, não. Você tá precisando de ajuda? Você é casado com um poderoso, mas você tá precisando de ajuda? Mas os médicos se omitem, escondem câmeras, escondem tudo. Então fica difícil a gente acreditar, até mesmo nesses relatórios médicos de um hospital privado que não agiu como deveria agir naquela situação. Aí vem logo os impacientes e falam assim, mas você está querendo botar a culpa no hospital? Não, o que eu estou dizendo é que isso é um conjunto de coisas e que vocês não querem pôr culpa no hospital, não querem pôr culpa em Jairo, não querem pôr culpa em ninguém e querem pôr culpa, por nada, na professora Monique. E isso é que me irrita, né? Porque não é essa questão de pôr culpa em quem quer que seja, a questão é a coerência dos fatos. Cadê as fotos, os vídeos e tudo? Porque ela vai falar, que, inclusive, que não tem foto de nada do corpo do menino nesse sentido. Que essas lesões e tudo tem a ver com um relatório que veio de um hospital público, que ao que tudo indica é um corpo de uma criança que foi atropelada. Gente, ela estava realmente correta na suspeita, mas aí os advogados falam assim, não, vamos focar aqui, ó. Esse relatório prova que a laceração hepática aconteceu de 24 a 48 horas antes da morte do menino. Aí o advogado joga um veneninho contra o Leniel, que é um veneno dúbio, porque é um veneninho do advogado, mas a gente deveria se perguntar mesmo sobre algumas atitudes estranhas desse pai. Que ele fala assim, mas se o relatório está dizendo que foi de 24 a 48 horas antes da morte do menino, essa laceração hepática, então esse menino estava com o pai 24 a 48 horas antes da morte. Não é estranho? Mas aí a professora fica atordoada assim, tentar saber o porquê e veja no depoimento dela como é que ela lida com isso. Fui até o hospital, eles falaram para eu voltar no fim do dia e que nesse fim do dia eles me dariam esse boletim médico. Aí ela falou assim, olha, vai para casa, a gente sabe que você mora perto, fica lá, almoça, depois você volta no fim da tarde para pegar esse documento. Depois voltei de novo para o Barradó. Quando eu cheguei no Barradó, não tinha o documento para me entregar. E aí eu fui até a ouvidoria, reclamei com o ouvidor lá que tinha, que eu não me lembro mais o nome dele, falei que eu queria saber o que tinha acontecido com o meu filho, e ele me prometeu que ele me daria esse documento na segunda-feira. E aí, na segunda-feira, eu voltei para o hospital para pegar o boletim médico, e consegui o boletim médico, e a gente começou a treinar esse boletim em relação a esse boletim. Só que me atentou um fato. No laudo do IML, estava escrito que o Henri tinha vindo do Hospital Lourenço Jorge, trajando fraldas, com a íris dos olhos castanhas. Eu falei, não, é meu filho que estava no IML, não foi esse laudo não é do meu filho. Aí, teve o outro laudo. Há sinais de maus tratos crônicos ou não? Estava escrito, não. Não há sinais de maus tratos, não há sinal de tortura. Não havia roxo, não havia lesão, não havia nada. A laceração hepática aconteceu que horas? Entre 24 e 48 horas antes do Henri falecer. Aí o doutor André chegou e falou assim, Monique, presta bem atenção. Eu falei, não é meu filho, não é meu filho. Não veio do Lourenço Jorge, ele veio do Barradó. Meu filho não usa fralda, meu filho... É normal, ele foi pelado com um lençolzinho em cima que eu vi. Meu filho não tem olho castanho, meu filho tem olho azul. Esse filho não é meu, essa criança morreu. Teve alguma criança que morreu no Lourenço Jorge, que deu entrada no IML no mesmo dia que o meu filho. Então, esse laudo não pode ser possível, não é verdade esse laudo. Aí eles falaram, mas você não tem que se atentar para isso. Aí o doutor André falou, você tem que se atentar para isso aqui. A laceração hepática aconteceu de 24 a 48 horas antes do falecimento do Henri. Aí eu falei, o que isso significa? Ele falou que o Henri estava com o Leniel.
Aí eu falei assim, bom, então o que o senhor está querendo dizer? Que não foi um acidente doméstico, que foi o Leniel que fez isso. Aí eu falei assim, olha só, o Jairinho disse para mim que encontrou meu filho caído no chão e que pegou o Henri do chão e colocou na cama. Como que pode ter sido o Leniel se o Leniel nem estava na nossa casa? Aí ele falou assim, não, mas pode ter sido uma laceração hepática, o Leniel pode ter dado um medicamento hepatotóxico numa grande quantidade, causado uma laceração, pode ter caído da cama e aumentado a laceração, ou então ele pode ter ingerido um medicamento e, na hora da ressuscitação no hospital, causado a hemorragia interna. Eu fiquei com a minha cabeça assim, explodindo. Uma coisa, Sim. E esse laudo a que a senhora teve acesso, que o menino tinha íris castanha e tudo, que foi do Lourenço Jorge, afinal, que laudo é esse? É o o laudo primeiro do seu filho? O laudo do meu filho, é o primeiro laudo, dizendo que meu filho tinha vindo do Lourenço Jorge, trajando fralda, com íris castanhas. E a senhora teve acesso a um segundo laudo? Então, que aí teria veio sido a outro contraprova? laudo. Teve a contraprova. Aí, a contraprova, como é que o seu filho estava sendo descrito? no Lourenço Jorge, trajando mesma fralda. coisa? A mesma coisa, trajando fralda com olhos castanhos. E depois, só que vinham perguntas. Existiam maus tratos crônicos ou não? Não. Então, meu filho, aparentemente, no IML, estava descrito que o meu filho não chegou com nenhuma equimose, com nenhum roxo. Meu filho não chegou no IML com roxos no corpo. Meu filho chegou no IML por causa de uma laceração hepática, por uma ação contundente e que causou uma hemorragia interna. Só que um perito foi até o escritório e falou o seguinte para a gente: uma ação contundente deixa marca. A marca seria externa para interna. Seria como se fosse um soco, um chute, alguma coisa. Seria de fora para dentro. Deixaria marca. Não tinha marca nenhuma. Tanto que no laudo não descreve marca. Aí, no laudo vem escrito também, existia maus tratos? Não, não existia maus tratos. Eles vão só se complementando, os laudos. Mas eu também não sou perita em laudo, eu não entendo de laudo. O perito falou, olha, ele morreu de traumatismo, ele teve vários traumatismos, estava todo... E é aqui, gente, que a gente precisa prestar atenção. De fato, ele morreu de traumatismo. Como ela não sabia de nada do hospital, que o menino já tinha ficado quase 2 horas naquela tentativa de ressuscitação, que eles entubaram o menino, que ali houve até um ferimento no pulmão do menino, que aquilo tudo em si mesmo já traumatiza o menino por dentro, então ela vai fazer as acusações dela porque ela não tinha conhecimento dessa causa e ela não sabia de várias coisas, inclusive ela não sabia dos procedimentos do hospital, né? E o hospital sumiu com toda a filmagem e tudo. Então, eu acho que quando tanto as defesas da Monique quanto as defesas do Jairo suspeitam da situação do hospital, tem cabimento sim. Porque se essa perita soubesse que o menino tinha passado por várias questões do hospital, ele ia entender a origem dessas lesões aí, que ela viu as lesões, só que ela não pode afirmar que essas lesões aconteceram em casa. Essas lesões aconteceram no hospital, e isso está muito claro. É que o poder público não quis mexer com esse hospital poderoso, né? Um hospital tão poderoso que sumiu com todas as filmagens desse dia. Vocês não acham isso estranho, não? Então, quando ela fala assim que tinha muitas lesões, tinha. Só que, como a Monique diz no depoimento dela, foram lesões provocadas nos procedimentos hospitalares. Você não entuba cadáver. Eu falei, mas o que raios é uma laceração hepática? Aí, um médico, adorei, foi a melhor explicação que eu tive. Ele falou, você não corta seu dedo assim? Se a gente não corta dedo? Uhum. A gente corta os nossos órgãos também. Você pode ter, às vezes você vem, até uma batida de carro, sabe, assim? Sim. O cinto, dependendo da força, você vai ter uma laceração. A mesma coisa que você teve aqui, você pode ter nos seus órgãos internos. Você fica em repouso, aquele órgão vai se regenerar. Aí eu perguntei, aí fui ler, fui procurar. Laceração hepática grau 2, né? Índice de mortalidade, não tem. Tá escrito, tá lá, no processo. Que ele morre. Laceração hepática grau 2. Bom, aí, no processo, tem 6 retificações do laudo necroscópico do Henri Borel. 6.
Dá pra ver o que modificou? Ah, cada hora era uma coisa. Primeiro o nome do hospital, depois a cor do olho. Eu falei, gente, quem que é essa pessoa que eles estão escrevendo aqui? Bom, mas nas 6 tem algo muito curioso. Nas 6. O quê? O médico legista escreve: não há sinais de maus tratos. Está escrito nas 6. Ou seja, laceração hepática grau 2, não há sinais de maus tratos. E tenho um raio-x de um pneumotórax bilateral. Vou começar a fazer perguntas para o perito. O perito não sabe responder. Falei. Aí pergunta para o perito, uma hora ele pergunta assim, quem tirou as fotos do corpo do Henry? Ele não sabia responder. Como essas fotos foram parar no processo? Ele também não sabia responder. Bom, eu acho que isso vai subir. E aí, todos esses erros processuais vão ser expostos. Que podem anular o júri depois. E aí, exatamente. Porque fica 3 horas e meia em processo de reanimação de um cadáver. Eu falei, bom, depois a gente vai entubar um cadáver. Aí eu até perguntei para alguns médicos, não, a gente entuba cadáver nas aulas de medicina, né, para ensinar. Aula prática ali. Mas você não entuba cadáver, cadáver é cadáver. Chegou cadáver, você vai dizer, ó, chegou cadáver, ele tem que ir, né, para o serviço de verificação de óbito, para entender do que ele morreu, que é o caminho correto. Se o serviço de verificação de óbito entender que tem algo criminoso ali, ele tem que mandar para o Instituto Médico Legal para fazer uma perícia médica. Não tem a foto daqui, né? Que a gente escutava, né? Que isso aqui deveria estar tudo arroxeado, espancado, né? De espancamentos. E aí tem lá, nas 6 certificações, nas 6, tem um monte de coisa que mudou, menos isso. Lá nas observações do próprio médico legista, que ele vai assinar, não há sinais de maus tratos. Foto Então, dos que sinais de maus das tratos são pernas esses? não tem marca nenhuma também. Hã? Nas fotos dos braços, das pernas, Não, aí tem, a gente vai não tem encontrar. marca. Só que Sabe? chutou o tronco do menino. Aí o que né? acontece? Ele vai ter Que as pisava no menino. coisas É por isso. punctórias, né? Que ele recebeu, soro, né? Então tá aqui, tá. ele vai ter aqui no corpinho. E a maca onde ele ficou, que foi feito a reanimação, né? Pra Certo. fazer lá as massagens e tudo mais. A maca tem bolinhas, sabe aquelas coisas? E você tem que fazer uma coisa... Os médicos estavam me explicando, né? Os médicos socorristas. Você não pode fazer uma coisa... um negócio que é muito mole, né? É duro. Então, você tem que botar pressão. Essa pressão que aparece, essas bolinhas, são do negócio da maca. Entendi. Os laudos diziam a todo momento que era uma criança que tinha chegado do Hospital Lourenço Jorge trajando fralda com íris castanha, que não era o meu filho, isso não era a descrição do meu filho, que meu filho tinha vindo do Barra Dó, ele não usava fralda, eu vi meu filho saindo com um lençolzinho sem fralda e ele tinha olhos azuis. Aí tudo bem, não tinha sinais de maus tratos. Se não tinha sinais de maus tratos, não tinha tortura. Se não tinha maus tratos, não tinha roxo. Da onde tiraram 23 lesões? Eu também não sei. Não tem foto do meu filho de corpo, não tem foto nenhuma do meu filho com mancha pelo corpo. Então, em nenhum momento eu acreditei que pudesse ter sido outra coisa a não ser um acidente doméstico, que meu filho tinha caído da cama, que Jairinho tinha pego ele e tinha colocado na cama de volta. A todo momento eu achava isso. E aí o doutor André foi sempre atento a essa percepção que a gente não tem. Eu não sabia nem o que era uma laceração hepática por uma ação contundente. Foi ele que me avisou. Que as intuições da professora não estavam erradas, porque quando ela vê aqueles laudos incoerentes com o corpo que ela havia deixado lá, que é o corpo do seu filhinho, que ela não sabia como havia morrido, ela procura a ouvidoria do hospital, e aí o hospital dá aquela empurrada com a barriga, depois entrega tudo para ela, e ela fica assim, mas isso não é coerente com a verdade, né? Então, ela não é essa mulher megera, não pode deixar uma criança junto com a professora. Muito pelo contrário. Ela o tempo inteiro estava tentando entender a verdade, e aí, se ela vinha sendo desviada as atenções pelo seu companheiro, agora ela estava tendo as atenções desviadas pelos seus advogados,
e ela ali precisando comprovar que ela jamais faria qualquer maldade contra o seu filho, sem ela saber que ela estava sendo instruída a atentar contra si mesma. Gente, puxa vida, a gente vai punir essa mulher por ela ter confiado, né? A gente tem que punir quem abusou da confiança dela. Quando chega no final, a juíza se convence disso e ela pergunta a ela, olha, tá claro que você não sabe o que aconteceu, mas o que você acha que aconteceu? Aí a professora Monique responde aquela resposta que é a mais autêntica que um ser humano pode ter. Ela responde, olha, só quem sabe o que aconteceu naquela noite são 3 pessoas. Eu até acho que nem o Henri conseguiria saber, mas ela vai dizer, 3 pessoas, o Jairo, o Henri e Deus. Aí, quando uma mulher, na sua autenticidade, joga coisa para Deus porque ela não está mentindo, ela não é ateia como esses homens que a enrolaram, aí eu penso, agora vai jogar para Deus. Não, gente, mas é de fato. Imagina, eu acordei com meu filho morto. Eu não sei o que aconteceu, por mais que o público que tenha ficado contaminado queira que eu saiba o que aconteceu.